Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, 13 horas e 48 minutos, 22 de 12 de 2022. Temos uma tarde nublada aqui em São Paulo, um pouco de garoa, 21 graus. Eu desejo tudo de melhor a você que nos ouve, que a Top Traders possa ser uma variável positiva na sua caminhada na renda variável. Eu vou fazer aqui o racional do YouTube. Lembrando que a gente acertou 2 movimentos no intraday de hoje, racionais compartilhados no Telegram. Bastante volátil, né, o mercado em razão do anúncio ministerial. Equilíbrio praticamente absoluto entre a compra e a venda. Eu falaria em compra nesse momento. Vamos fazer um racional curto de 109,235, né, que a gente começou. Vamos fazer um racional de 300 pontos. 109,535. Daí eu explico por quê. Vai bater durante a gravação 300 pontos, então 235,535. Simulando como se nós estivéssemos numa aula, numa transmissão ou mesmo em um desafio, queridos. Bom, eu vou fazer inicialmente aqui os índices. São extremamente importantes, é um dos diferenciais da nossa metodologia, a gente trabalhar com estudo minucioso dos índices de referência. Eu entendo que isso é bastante relevante. Então, primeiramente temos na tela o índice de consumo ICOM, um padrão da alavanca, eixo acionado a 2.812. E aqui é, digamos assim, que é a mesma ideia, o DNA do mastro bandeira. Sobe, faz a correção lateral para depois dar continuidade ao movimento. O índice de energia me passa uma boa impressão, por quê? O capital ele está correndo para alguns setores tradicionais para depois entrar pesado nas small caps. Acho um movimento bastante natural. O índice de energia, possível que nós entendamos esse movimento aqui até como um canal. Então está buscando a parte alta, simetria em V fala em 79.301. E, queridos, nunca é demais essa informação. Top Traders non-stop. Nós continuaremos trabalhando normalmente durante as festas. Então aqui, no índice de materiais, padrão da alavanca. Temos o eixo, né, ou a cabeça do pivô 5845, provavelmente vai romper. O IMOB a seguir. O setor imobiliário respeitou uma linha de retorno, fez o padrão da alavanca, rompeu o pivô. Quando rompe o pivô assim, nesse caso 63.088, é pivô em versão técnica, né, para os mais críticos à inflexão, e tem aqui um movimento que se assemelha a um mastro bandeira. E aí eu chego no IFNC, que é o índice do setor financeiro, a média de 5 apontando para cima, a média de 21 prestes a fazê-lo, simetria em V, aqui teve um martelo em conjuntos candles do dia 13 e 14 Arami, 10.442 é alvo para o curto prazo. Small 11, padrão da alavanca, fora da banda, dentro da banda, entre 13 e 14 de dezembro, piercing line pattern, padrão penetrante. Por exemplo, além da gente ter no Small 11 aqui um gap que vai puxar o preço como um imã padrão do farol exclusividade da Top Traders, o semanal, percebemos que houve, né, o teste aqui do suporte 8902 com rompimento falso e uma barra ampla. Dificilmente, né, amanhã vai devolver parte dos ganhos da semana. A semana deve fechar com 6% de alta, então, no Ibov. Então, o Small 11 é um baita de sinal de fundo. Nesse momento, né, o Ibov não chegou nem a 5% ainda, ok. Mas
olha que interessante, a barra dessa... Algumas coisas interessantes aqui no gráfico. A barra dessa semana, o candlestick, nega da semana anterior. Então caiu 4,34, agora está subindo 4,60. E nós temos aqui um ombro, cabeça-ombro invertido grande no semanal. Né? No mínimo vai testar a neckline aqui nos 120 mil pontos no começo de janeiro. No começo de janeiro, 114, 115. Meados de janeiro, final de janeiro, 120 mil pontos. Ok? Legal, então eu vou falar aqui sobre o fluxo, depois da introdução feita, eu vou prestigiar os nossos alunos e alunas do YouTube. Então, até o dia 19/12, estrangeiros comprados 5.324.490. Eu acredito que o saldo final em dezembro seja de cerca de 8 bilhões, entre 7 e 8 bilhões por parte dos estrangeiros. Então, uma vez feita a introdução, vou prestigiar os nossos amigos do YouTube enquanto tomo o meu Red Bull de coco e açaí. Não, isso aqui é de Coco Edition, sabor coco e açaí. Então vamos lá. Queridíssimo amigo Carlos Flá. Bom dia, professor Wagner, tudo bem? Tudo ótimo. Primeiramente, desculpe o horário do comentário, sempre bem-vindo. Professor, passando para prestigiar os estudos, acompanho todos os dias, faça chuva ou faça sol, que honra. Professor, concordo com você acerca de alguns bonzinhos do mercado que mais atrapalham que ajudam o mercado. Semana passada, a SEC dos Estados Unidos puniu vários influenciadores que entravam na operação, depois influenciava os investidores a comprarem quando estavam vendendo o ativo. São insiders ou frontrunners em alguns momentos, quando entram na frente. Professor, parabenizo o seu trabalho, pois me identifico com os estudos. Não basta o investidor ter técnica apenas. O seu conglomerado faz muita diferença. Eu já faço isso há mais de uma década, ou seja, seus estudos, além da técnica, fazem o investidor ficar conectado ao que acontece ao redor do mundo, em especial no nosso cenário político, onde vejo, minha opinião, muitos investidores conectados. Genial, né? Como sempre. Essa justamente é a minha ideia, é abrir a mente do investidor para algo mais amplo, aos moldes do que fazem os grandes traders profissionais e também aqueles que operam junto a bancos e corretoras. Professor, posso estar errado, mas acredito que o governo, o novo, né, fará um bom trabalho, eu também acho. Haddad vai ser um dos melhores ministros da economia que nós já tivemos, ele vai encontrar condições para isso, pois ressurge sob desconfiança e precisa deixar um legado para o novo sucessor. Genial. Desta forma, mesmo tendo contratempos como a PEC, o saldo final será positivo. Em junho, julho e agosto teremos novas turbulências com orçamento para 2024. Né? O governo também vai ter que mandar a nova ideia, né? Um novo arcabouço, um novo esqueleto fiscal. E tentativa de PEC, reforma tributária, já escuta a ideia de aumento de imposto para financiar os gastos. Não acredito nesta hipótese, pois haverá muita resistência no Congresso para tal. Acredito mais no aumento das arrecadações. Somos dois, querido. Acredito... a gente já vê, né, que o governo está arrecadando recorde atrás de recorde e dificilmente haverá um aumento de imposto. O Congresso ele vai ser ainda mais duro, né, de direita, centro e centro-direita. Professor, Dilma na Petrobras, na minha humilde opinião, é igual aquela pergunta de múltipla escolha. Você já olha a alternativa e descarta. A Dilma, não, se ela assumir, por exemplo, um ministério como esse, desestabiliza totalmente o governo. O problema da Dilma não é só que ela é corrupta. E boba ela não é, né? Porque ela não foi presa. Corrupta e não foi presa. O problema da Dilma é que ela é incapaz. Essa é a grande questão, né? Prates, acredito que lidera essa cadeira desde o início dos trabalhos da transição. Somos dois e vejo como adequado sob a ótica de que o PT poderia indicar Prates, defender energia limpa, energia em alto mar, salvo me engano. Eu acredito realmente que vai ser o Prates. Eu falo isso já antes das eleições, né? O mercado tomou das empresas uma PEC de 200 bi por 2 anos, ou seja, 400 bi no total. Agora está na hora de devolver 200 bi, pois a PEC passou por 1 ano. Sobre os Estados Unidos, acredito que os processos de demissões começaram a aparecer nos relatórios acerca dos pedidos de seguro-desemprego, juros para baixo e bolsa para cima. Grande abraço a você e família. Concordo com você em gênero, número e grau. Querido amigo Renato Araújo, prestigiando seu excelente trabalho e agradecer a atenção cordial. Sempre, deixa eu só fazer um estudo aqui em relação ao dólar para não esquecer. Sempre cordial, atencioso com os alunos, porque por aqui o aluno é a nossa razão de ser. Outro dia,
um querido aluno perguntou sobre a prancha do pirata. Aqui, não é aquela prancha do pirata, mas é a prancha do pirata. Não, o mercado caiu. É um pouco desproporcional aqui, né, o movimento de queda, mas a prancha do pirata é uma técnica exclusiva nossa, né? Digamos assim que o camarada ficou na prancha um pouco mais do que de costume, né? Mas é a prancha do pirata também. Então, muita gente fala, o mercado vai subir, rompeu o pivô aqui, assim, de repente mergulha. E o que eu falava durante este movimento? O dólar está distribuindo para mergulhar, rumo a 5075. Então é isso. Semana que vem deve buscar o 5075. Sem novidades. Ontem foi aquela pausa na parte baixa do Marubuzu e ele deve ser duplicado. Sendo ele duplicado, joga o preço no 5075. Simples assim. No intraday, ontem, umas 3 pessoas na live, né? Inclusive o Dico foi uma delas, o Thales foi uma delas. Eles perguntaram na live no Instagram se eu acreditava. Tudo que vocês pedem, pessoal, eu anoto para atender com a maior atenção possível. Eu sou detalhista nesse sentido. Então, deixa eu só marcar a mínima aqui, 166 com 500. 166 com 500. Então ontem, umas 3 pessoas perguntaram na live sobre esse oco, né? Então o padrão, muitas vezes, né, você está vendido, aí alguém pergunta, tem um oco, aí a pessoa se irrita, quer atrapalhar o trade, está questionando o racional. Eu falei, sim, tem o oco invertido, mas eu não acredito que ele prospere. Eis a questão, eu falei hoje de manhã sobre isso também. Então eu não acredito que ele prospere, por quê? Porque essa pancada aqui foi muito forte. Então ele foi desconfigurado, uma vez que a mínima aqui do segundo ombro foi perdida. Tá nesse topo, nesse fundo anterior aqui, provavelmente vai violá-lo, ok? Então deve perder esse fundo aqui e ceder. Aí no caso, a mínima de hoje é 565,500, um ponto abaixo de ontem, né? Perder aqui esse patamar vai fazer um pivô de baixa. E só falar do milho, o milho continua nesse mesmo lenga-lenga. O pessoal perguntou, nesse momento não tem muito o que dizer. Então, Patrícia TK, professor, boa tarde. Emiglu, pode analisar post. Eu vi que você você me mandou um e-mail perguntando sobre as varejistas, né? Então, vou responder aqui. Aí eu vou falar da Emiglu, vou falar da Via, da Mérida, Quero. Acompanho todos os dias, é sempre um grande aprendizado, eu que agradeço. Então vamos fazer aquele especialzinho setores. Daí a gente faz já os ativos do setor de varejo. Magazine Luiza. Essas ações devem subir em bloco. Não é minha primeira opção. Vocês sabem que a minha primeira opção é Gemate. É a única ação que eu tenho peso dobrado em todos os portfólios. Eu tenho muito dinheiro no ativo, até mais do que deveria. Mais do que deveria, pode soar, mas o professor está falando que ele está no... É que, na verdade, eu acabei dobrando a posição, fiquei... E está no lucro, né? Mas será que de repente não valeria a pena vender uma parte para alocar num ativo ligado a commodities? Então é possível, se a gente for fazer isso eu aviso. Mas por enquanto é isso. Mas é uma posição pesada. 502, aqui 501, então aqui não tem gap, tá? Fechou o gap, começou a subir e fez um pivô. Então ela está pronta para subir. Médias cruzadas em modo compra, deve buscar 7,50, 7,80, logo menos. Aí nós temos LJQQ3, que é a minha segunda opção, tanto que nós temos em carteira, mas é com capital mais moderado. Hoje, se você me falasse assim, olha, a sua segunda opção entre lojas Quero, Americanas, Via, eu compraria Quero.
né? Mas se você pega isso de forma, quando eu estou comparando, e está na parte baixa de um canal, quero, aqui tem um ombro, cabeça, ombro invertido. Agora, e outra que nós temos também é a Mer, né, que substituiu o Bitcoin no portfólio. Então seria a minha terceira opção. Tem gap número 1, gap número 2. Minhas últimas opções, minha quarta opção seria a Via. Né? A Via, o gráfico está mais amigável que Magazine Luiza, por quê? 2 Marobuzus, descansa para continuar o movimento. E a última opção seria Magazine Luiza. Pessoal, por exemplo, eu sempre estou comprando alguma coisa para o estúdio, para casa, enfim. Faz tempo, eu até comprei na Magazine Luiza outro dia. Mas a Magazine Luiza, ela perde em preço, tem um anúncio de alguma coisa que você procurou, chega lá, não tem mais o produto. Outro dia eu vi o Raoni Rossetti, né, que foi meu companheiro lá no Infomani, ele está com um trabalho independente. Ele comentou algo muito interessante. Hoje em dia você, por exemplo, você quer uma TV, você define um modelo, mas aí tem que ser o mesmo modelo. Não adianta, eu quero uma TV de 65 polegadas Samsung. Não, tem 5, 6 modelos, tem que definir um. Aí você faz a pesquisa com aquele código, você olha a frete, prazo de entrega, você vai na mais barata. Né? Então, Magazine Luiza hoje realmente seria a minha última opção. Mas é claro, entre a compra e a venda eu compraria. Não tenha dúvida disso. Osmir Busso, boa tarde, professor. Sou com o sentimento que a guerra Rússia-Ucrânia vai acabar ainda no primeiro trimestre do ano que vem. Na sua opinião, qual seria o reflexo disso na B3 nas economias mundiais? Alta, alta, alta. Né? Já tem pico de inflação na Europa, por isso que lá está subindo. O mercado celebraria, sem dúvida nenhuma. Né? Eu não sei se vai ser no primeiro trimestre, tomara que sim, mas no ano que vem eu acredito que essa guerra vai acabar também. Ainda mais com esse apoio feroz que os Estados Unidos anunciaram. Pessoal, e o Zelensky em solo americano no Congresso é um símbolo de força indiscutível. Perfeito? João Vinícius, querido amigo, obrigado pelos elogios, aprendi contigo, valeu. Sempre ótimo tê-lo conosco. Você, o Renato Peregrino, Ricardo Brown, que está comigo há muito tempo, Osmir, Patrícia, Renato e nosso querido amigo Carlos Flá são as estrelas dessa gravação, digamos assim, que simbolizam, materializam as centenas de alunos que diariamente, de maneira fiel, acompanham os nossos trabalhos, né? E eu faço isso com muito prazer, alegria e satisfação, porque eu sei que esse grupo seleto de pessoas entende que nós podemos agregar, e isso me honra e me deixa sempre estimulado. Então, ele diz o seguinte, né? Será que a seleção será comandada pelo Guardiola ou pelo Zidane? Tem uma resistência muito grande a técnico estrangeiro aqui no Brasil. Olha, eu vou te falar, viu, João? Eu acho que hoje o Fernando Diniz, ele é o favorito. Só que ele tem contrato com o Fluminense. A CBF já teve um atrito com o Fluminense naquela época do Muricy. O caminho mais natural seria o Dorival Júnior assumir, mesmo porque ele não tem contrato com nenhum clube, né? Nesse momento. Correto? Então é uma possibilidade. Já pensou colocarem o Vanderlei Luxemburgo na seleção? E o Carlo Ancelotti não quer sair do Real Madrid. É a mesma coisa do Pércio Arida. Não queria ser ministro do planejamento, agora eles querem colocar o Lara Rezende, que também não quer, e querem convencer. Não existe isso, né? Determinados cargos ou ofertas, se a pessoa recusar, tem que procurar outro. Mas eu acho que o Lara Rezende vai ser convencido e vai assumir o planejamento. No que tange ao ING, se encontra tocando a resistência dos 110 mil pontos, porém não a rompeu, fato. Penso que se rompida L depois dos 112, podemos ter uma alta significativa. Qual sua análise? Que nosso Pai guia a todos nós. Forte abraço, sempre uma honra e satisfação. Então vamos lá. Observando aqui o diário,
nós temos uma tríplice resistência formada pelo fundo anterior, 110,060, pela média móvel exponencial de 21, também pelas máximas recentes, 109,785, 109,810, e pela retração de Fibonacci entre esse topo e esse fundo. Professor, eu posso traçar retrações de Fibonacci de topo para fundo? Com certeza. Então é uma resistência quádrupla, digamos. Aí, João, provavelmente vai a 111,500, 111,600. Só que essa retração não vai segurar o preço, ou seja, rompeu essa resistência quádrupla. O próximo alvo, 116,470. Renata Araújo, mestre, por qual motivo pretende encerrar as atividades da Top Traders no final de 2023? Pretende permanecer ministrando aulas no mercado financeiro? Não. Se eu parar, aí eu vou operar só em caráter particular. Primeiro, eu tenho algumas outras atividades, né, especialmente no mercado imobiliário. Talvez pegue um ano para estudar. Né, estudar algumas coisas que me interessam, mas é só uma hipótese. Para isso, pessoal, eu tenho que entregar muito resultado em 2023, resultado absurdo, inconteste, encantador, aí eu penso em parar. Em um ano, se o ano for razoável, eu não paro. Se o ano for bom, eu não paro. Se o ano for ótimo, eu não paro. E o ano não será razoável nem regular, ele vai ser bom ou ótimo. Mas eu vou trabalhar para que ele seja espetacular, porque a gente não depende só da compra, a gente pode trabalhar na venda. Se ele for espetacular e mais um pouco, aí eu penso. Né? Então essa que é a minha ideia. O Ricardo Brown fala, professor, que deu aquela operação com milho, a gente rolou, estamos posicionados. Estamos sim, não vi mais nada sobre ela, exato. A gente está na posição, agora no CCMF 23, e a gente está rolando. Né? Uma hora vai... Eu cheguei a pensar em transferir para alguma ação, para futuros, mas não valia a pena. Então mantivemos, tá de lado, não tem nem muito o que falar, é manter e ter um pouco de paciência nesse momento. Eu cheguei a pensar, pegar a margem com milho e alocar em Bitcoin, mas não vai ser uma experiência real, porque quase pouca gente opera Bitcoin, então teria que convencer a pessoa a operar um ativo que ela não opera. Então a gente mantém por enquanto e vamos tocando o barco, ok? O Arauto Peregrino fala, professor, tudo bem? Tudo certo, sempre juntos. Teremos uma nova operação Gerdau de anos atrás? Teremos sim, 2023 faz parte dos planos. Ele pede, caramba, TIAL 34? Eu não sei qual é esse código, vamos ver aqui. Caramba, esse aqui eu nunca vi. Olha, tal educacional, nunca ouvi falar dessa ação. Serviços comerciais diversos, uau. TIAL 34, deixa eu colocar aqui para ver o volume. Que código diferente. Caramba, tchau. T1AL34, nunca ouvi falar de... Nem sabia desse tipo de código, vivendo e aprendendo. T1AL34. Eu sempre tenho a humildade de aprender, acho que essa é uma das nossas diferenças. Tem baixo volume, né? As ações com baixo volume assim é sempre complicado de operar. Eu não entraria, o ativo está mais para você realizar lucro se estiver posicionado. Está longe da média fazendo uma Marubuzu, fora da banda, então provavelmente entrará em correção. Aí temos INBR 32. INBR 32 aqui na tela. Que é Inter. Vamos ver como é que está o volume INBR 32. Aí já tem um volume interessante. Quem compra aqui, você está comprando a simetria. Por quê? O ativo saiu de R$ 22,00, está 10, inclinado para cima. E rompeu um pequeno pivô aqui a 9,97. Perceba, ó, tocou média de 21, desceu, média de 21, desceu. Para trazer algo novo, teria que romper e fechar acima da média de 21. Se eu fosse entrar nessa ação, eu não esperaria
fechar acima da média de 21. Simplesmente eu compraria agora. É a minha forma de operar para adiantar o movimento e conseguir reduzir o médio. SBFG3 já fez parte de carteiras da Top Traders. Deu trabalho, mas a gente conseguiu sair no lucro. Que é aquele grupo da Centauro, se eu não me engano, correto? Esse setor, sem exagerar, é meio que assim, você pega as ações que fazem parte dele, faz um Unitei e compra uma ou duas. É muito difícil dar errado, né? O gráfico indica uma inflexão, aquela história, sobe forte, corrige ao redor da média para romper a máxima recente e decolar. Então acho que é uma compra com convicção. E quero já fizemos. Então obrigado a todos vocês que enobreceram, tornaram o nosso trabalho, a nossa gravação ainda mais especial. Então eu tinha feito a introdução, né? Eu vou voltar aqui ao TradingView. Falando agora da bolsa em Xangai. A bolsa de Xangai reage com vendas, né, a esse processo de reabertura. Está sobre uma LTA, foi fora da banda, tinha uma pequena sombra inferior, tem tudo para formar um fundo por aqui. Aí temos o índice Nikkei, que fechou gap aqui embaixo. Né? Não tem um sinal de fundo. Se a gente disser que tem um sinal técnico de fundo, não tem. Ok? Deixa eu só fechar um serviço aqui, pessoal. Eu estou fazendo uma reforma numa casa. Mão de obra fechada. Deixa eu só dar a dica de um depósito aqui. O prestador está com dificuldades, pessoal. Travessa da Ulisses. Aqui é a vida real, pessoal. Gravando, orientando o prestador. Estou reformando uma casa. Aí eu pedi para o prestador comprar alguns materiais. Fechei a mão de obra com ele direitinho. Maravilha. Trabalhando forte aí esses dias desde cedo. Hoje acompanhei minha filha na dentista. Estava numa obra cedinho. Ontem fui em outra. E a vida vai seguindo assim com muito trabalho e muita luta. Minério de ferro, apesar da queda, tendência de alta inalterada, não vejo nenhuma modificação nas expectativas. No caso do petróleo, acionou o pivô, rompendo 83,14 e voltou. Mas é um pullback, está na média de 21, não vejo nenhuma alteração de rota, mudança de direção. A mesma coisa no WTI, que está acima da cabeça do pivô, inclusive, que é 77,77. Títulos americanos de 10 anos estão sobre a cabeça do pivô, 3,630, e sobre as médias também. Então é o divisor de águas, né? As bolsas americanas caindo muito forte, daí eu vou explicar por quê. Aqui tem o Haddad, né, anunciando vários secretários, lá o Guilherme Melo, que é filhote do Aloysio Mercadante. Olha que interessante, pessoal, que maravilha. Investidor estrangeiro ingressa com 1,206 bilhão na B3 na terça-feira, anteontem. Eles já somam 6,530 bilhões na bolsa. Lembra que eu comentei que vão fechar um mês entre 7 e 8 bilhões? Vão fechar. 6,530 bilhões. É momento de compra, né, na bolsa, PL baixinho. Você olha aqui, por exemplo, a relação preço-lucro. O 114 é o menor PL
desde 2003. Inclusive era governo Lula, né? Aqui em 2003. Então, por que as bolsas americanas estão caindo? Explico. Nós tivemos hoje, aí é uma questão de ótica, né? Mas nós tivemos o PIB norte-americano torcendo, subindo mais que o esperado. 3,2, esperava-se 2,9. Você fala, professor, mas como é que o PIB veio melhor e as bolsas estão caindo? Porque tem essa teoria que aí, no caso, a gente pode ter um Fed hawkish em 2023 também, e não dovish, quer dizer, mais duro e não flexível, né? Agora, a explicação principal não está aí. Ó. Então, a taxa analisada de 3,2, onde que está o problema de fato? O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve, ou Fed, como é conhecido o Banco Central dos Estados Unidos. Onde está o problema aqui? O Departamento do Comércio informou também que o índice de preços de gasto com consumo, PCE na sigla inglesa, avançou a taxa analisada de 4,3 no terceiro trimestre, mantendo a última estimativa após avançar 7,3 no segundo trimestre. Já o núcleo, que desconsidera os itens mais voláteis, né, como o preço de alimentos e energia, subiu 4,7 no mesmo intervalo. Realmente o PCE vem um pouquinho acima do esperado. É aí que está o problema. Então, nós poderíamos estar agora nos 111 mil pontos se não tivesse essa queda no exterior. É uma queda forte no exterior. Então, a gente poderia estar uns 1.500, talvez 2.000 pontos acima, mas o exterior está represando, né? Nós temos uma bolsa globalizada. E é claro, né, que influencia. Ok? Então, no caso do índice Nasdaq, que não é o melhor dos sinais, apesar de ter um gap aqui para puxar preço, estacionando um pivô na perda de 10,446. Temos o S&P, né, pode formar aqui um fundo duplo, um rompimento falso, aí o eixo ficaria por conta aqui de 3,889. Quando eu falo isso, pessoal, o que eu quero dizer aqui? Aqui você tem o início da figura. Tem aqui uma parte que forma a letra W mesmo, né? E a gente sempre trabalha com base no eixo. Então é isso. Essa é a ideia do fundo duplo. E Dow Jones? O Dow Jones, nós temos aqui uma linha de tendência de alta, ainda preservada. Então, se começar a subir e romper 33, 437, 438, esse é o principal. É um movimento muito provável, né? Fará um pivô. E aí o VIX está subindo forte. Esse VIX aqui já dá uma abertura para uma venda. De repente vender a 22 para zerar a 19. Ok? BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, está caindo, tocando uma LTA. Eu entendo que essa LTA será violada e vai trazer o preço aqui embaixo para fechar o gap. E aí eu vou chegar no EWZ, ETF brasileira, negociado em Nova York. É como diz o Ciro Bottini, né? Compra, compra, compra. Né? É uma compra com convicção, na minha opinião. E provavelmente vai subir aqui, romper a média de 21. Bolsa do Reino Unido. Então, nos Estados Unidos, acho que é isso. Bom, se o TradingView não travar, não é ele, né? Bolsa do Reino Unido. Simplesmente hoje, trabalhando na parte baixa do Marubozu de ontem, apesar da estrela cadente, não é nada que indique uma virada ou reversão. Mesma coisa a Bolsa de Paris. Né, tá fazendo um pullback aqui no eixo do fundo duplo rompido.
Eurostock 50, martelo acionado, voltou na cabeça do martelo, mas nada que mude de direção, a mesma coisa no índice DAX. O que eu acho, né? Essas bolsas americanas se recuperando amanhã, elas puxam a Europa e puxam o Brasil junto, e aí nós podemos ter um belíssimo fechamento no semanal. O MME, que mede fluxo para mercados emergentes, testando ali a média de 21, pressionando. E nós chegaremos no DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, tem um repique, mas nada que indique assim uma inflexão e tal. Ibovespa em dólares, rompeu uma importante LTB. As duas médias já estão inclinadas para cima e a simetria nos diz que vai testar 21.920. O BOVA11 rompendo o fundo anterior, rompendo a média de 21 para o alto e avante. E o IBOV, vocês sabem daquele estudo que eu fiz, né, que dá para observar esse estudo aqui. Aqui tá com uma cara, focinho, orelha de pivô, né? Fundo, topo, fundo no mensal. Pô, rompendo aqui 127,51, vai para a máxima histórica no que vem. Então no semanal a gente vê aí a LTA sendo respeitada, fora da banda, dentro da banda, fundo anterior, mercado rompendo, quer dizer, é pro alto. E o mini dólar eu já fiz, então o que eu vou fazer? Ativos fixos. Então vamos lá, ativos fixos agora. Ontem eu tracei aqui o W o W maior e menor na B3 SA3, né? Então é um recuo, pullback nas médias, oportunidade de compra. BBS3 para o alto e avante, a simetria nos fala em 36,34 no curto prazo. E se vencer esse ponto, qual que será a próxima parada? 38,67. aqui em cima. Percebam que está tocando uma LTB e aqui embaixo tocou uma linha de retorno. Significa que nós temos um canal, se ele for vencido vai ser duplicado, jogar o preço até acima de 38,67 aqui nos 39. BBDC4 nós temos em carteira, ela ensaia o rompimento da média de 21. Em algum momento, nos próximos dias, vai ter um candle que vai rasgar aqui o gráfico, uma Marubozu, de uns 3% de alta e vai ser uma barra de ignição. Itaúsa, uma boa oportunidade para bater renda fixa, médias apontando para o céu. Em breve a verde, que é de 5, cruzará a de 21 de baixo para cima e deve retroalimentar o processo de alta. Aí eu chego aqui em YouTube 4. YouTube 4 ensaiando também o rompimento da média, que nós podemos traçar. O fundo anterior já foi rompido, eu vou apagar. Tem o gap para puxar preço, um outro aqui em cima que puxará o preço como um ímã, padrão do farol. E YouTube está exatamente numa LTB, a ponto de rompê-la. Sambi 11 tem se mostrado forte, já rompeu a LTB em questão. A média de 5 está prestes a cruzar a 21 de baixo para cima. É possível aqui que nós coloquemos também, que marquemos esse gap de fuga. Então, muito alinhada para uma alta consistente. E aí eu chego em BPAC, que é a minha preferida, né? Um ativo que vale ouro nesse momento. Descontadíssimo, né? Muito descontado.
que eu vou desenhar melhor aqui essa reta extremamente descontada. Oportunidade, né? Às vezes não tem todo aquele fluxo no momento, mas o dinheiro esperto sabe que o ativo está descontado, logo menos vai bater 25, 26 reais. Aí eu chego aqui em Petrobras e Vale. A Petrobras é aquela história. Não vai ser... Pessoal, a presidenta da Petrobras não será a Dilma. Será o Jean Paul Prates, né? Não será a Dilma, né? O governo, se colocar a Dilma no ministério importante, à frente de uma estatal, ele implode, né, todo esse trabalho que está sendo montado da melhor forma possível, né? Hoje o próprio presidente Lula comentou, né? Então, é um governo que assumiu antes da posse. A Petrobras, pelo menos aos 27, deve vir aí no curto prazo. Vale nós temos em carteira, acreditamos muito na ação. Se a gente colocar um semanal aqui da Vale, é o Mastro Bandeira. Né? Topos e fundos ascendentes. E é isso aí. Antes de eu voltar aqui no mini índice para encerrar, na verdade ele está acima do nosso ponto de entrada, subiu um pouco, mas aí como afundaram as bolsas americanas, ele não tem aquela força para subir. Antes de voltar aqui, mas vai bater lá no 109.535, 109.600 sim. Eu vou fazer carteira, né? Eu fiz desafios, fiz internacional, eu vou fazer a carteira Imersão Pocket hoje. Aí depois eu volto no mini índice e encerro. Então, a Caixa... a seguradora da Caixa está ensaiando o rompimento de uma região de resistência cruzando as médias. É uma situação favorável à compra. Gemat eu já comentei. Leve 3 é a chance de você pegar uma ação que passou por correção, né? Ela mantém a tendência de alta, passando por correção com uma simetria que fala em 31,50 até um trade rápido para quem quer fazer uma guerrilha. A Rapt 11, uma das maiores heresias da bolsa, ela já dá novamente sinais de inflexão, ela tem, digamos assim, um corte no zigue-zague ascendente. E tudo indica que haverá a formação de um pivô de alta que, para aqueles que seguem a análise técnica clássica, um fundo topo-fundo, somente um pivô reverte e 868 é o ponto de virada. Aí temos na tela Smart Fit, tem um sinal de fundo, que é o Arami Mulher Grávida em japonês, além de assimetria em V, que fala em 16,50 no início de janeiro. Santos Brasil, belíssimo desenho de inflexão, ave migratória, fora da banda, dentro da banda, arrebentou o fundo anterior de uma vez, 6,67, então é para o alto e avante, para quem está de fora compra, dá para adicionar lotes para quem já tem a posição, ela deve buscar no curto prazo R$ 9,00. E Dukes, né, a gente teve anúncio do Ministério da Educação e tal, tem tudo para uma boa performance e um gap aqui de medida, pelo menos até os 13,50 ela deve buscar no início de janeiro. Examp 3, que é a antiga BKBR3, correto? Sinal de fundo, consolidou do fundo 1, 2, 3, 4 vezes, média de 21 é o divisor de águas entre voo de água e águia de água é boa, né, e de galinha. Então o mini índice, ele vai bater ali os... Vamos falar no racional de 400 pontos, né? Não bateu durante a gravação os 300. A gente falou na compra no 109,235, vai lá no 109,635, 400 pontos aí de racional ao longo da tarde vai bater. Tem o oco invertido, banda justapostas, já tem menor liquidez no mercado. Deve subir um pouquinho aqui no final e encostar. Eu não vou dizer que vai renovar a máxima, a 110,220, mas pelo menos aqui no 109,645 deve bater ao longo do período vespertino de negócios.
Saúde e paz a todos, seguimos juntos que juntos somos mais fortes. Muito obrigado pela sua atenção, querido. Sucesso!